A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos em Cristo Jesus, glorificado, engrandecido, seja o nome do nosso Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém. Desde já agradecendo a todos que têm inscrito no canal, que têm deixado o seu like, que tem compartilhado, que o Senhor possa descer, mandar chuvas de bênçãos sobre a vida de vocês, porque nós estamos aqui, irmãos, juntos, em uma só caminhada, em um só foco. Qual é, pastora Valquíria, esse foco? Ganhar almas para o Senhor Jesus e sermos também o que? Salvos, edificados, transformados através da palavra do Senhor Jesus. Porque quando nós lemos a palavra, ela primeiro vem para nós, para a nossa edificação, para a nossa salvação, pelo nosso crescimento espiritual diante de Deus. Então, primeiro nós somos edificados através da palavra e através da transmissão da palavra, Deus também alcança muitas almas aflitas, necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, que Deus possa estar abençoando vocês que estão juntos comigo nessa obra, nesse projeto que Deus colocou aqui na nossa vida, não só na minha, mas na vida de vocês. Porque se hoje eu estou aqui levando a palavra de Deus, é porque assim o Senhor lhe permitiu. É porque assim Ele quis, porque sempre na nossa vida tem que prevalecer o querer de Deus. Amém? Então agradeço a todos, aqueles que têm deixado seus comentários, que Deus abençoe, não só a minha vida, irmãos, mas nós todos, que nós venhamos ser instrumento do Senhor aqui nesta terra, que nós venhamos evangelizar mais e mais pessoas, que nós venhamos proclamar o evangelho do Senhor, que nós venhamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Enquanto Deus tem nos dado fôlego de vida, que nós venhamos, irmãos, aproveitar cada minuto, cada segundo, vamos compartilhar a palavra, vamos enviar um versículo da Bíblia, vamos falar que Jesus, Ele nos ama. Ele nos ama, o Senhor nos ama. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele nos quer debaixo da tua mão poderosa. Jesus, Ele nos quer no seu caminho. Então, vamos transmitir esse amor para aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que estão longe, aqueles que você não conhece, que você não tem nenhum contato. Isso não impede da gente fazer a vontade de Deus, porque quando Jesus Ele nos chamou, como discípulos, o próprio Jesus Ele não fez acepção de pessoas, Ele não escolheu quem era ou quem merecia receber a palavra, não. O Senhor Jesus Cristo disse: ide e levai o evangelho a todas as criaturas. Glória a Deus, aleluia. Então que nós venhamos fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor, sem olhar para quem. Amém? Glória a Deus. E hoje nós iremos meditar na palavra no livro de Amós, capítulo 3, do 1 adiante. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai. Senhor, que essa palavra, meu Deus, venha falar ao nosso coração. Pai querido, que nós venhamos guardar na tábua do nosso coração cada palavra para a nossa edificação, para a nossa santificação, para o nosso crescimento, para o nosso estar, meu Deus, mais perto de Ti, Senhor. Oh, Pai querido, é o que eu te peço, que todos aqueles que ouvirem esse vídeo, que assistirem, que venham ser salvos, que venham ser libertos, que venham ser curados e convertidos, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, através, Senhor, da Tua palavra. Que eu aqui, Jesus, eu diminua e que o Senhor apareça, que o Senhor cresça. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Livro de Amós, capítulo 3.
capítulo 3, versículo 1 adiante. Amém? Está escrito: os vícios e maldades de Israel. Glória a Deus, aleluias. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Glória a Deus, aleluias. Amém. Irmãos, nessa palavra, nesse capítulo, Deus usa, o profeta Amós para anunciar, o castigo que ele iria, que viria sobre o povo de Israel. Por quê? Porque aquela nação que era escolhida de Deus, que foi escolhida de Deus, essa nação, elas começaram a ter práticas erradas. As pessoas se tornaram negligentes e perderam a sensibilidade espiritual, para com Deus, porque eles começaram a chamar a atenção, a ira de Deus para si. Por quê, pastora Valquíria? Por quê? Porque eles começaram a ter práticas, pecados, coisas que não agradam a Deus, Então eles perderam, essa sensibilidade, esse temor de Deus. Então o Senhor chamou, levantou Amós, o seu profeta, o seu servo, para levar, esse recado, esse anúncio para aquela nação. Glória a Deus, aleluias. Então, eles iriam conhecer, a justiça, glória a Deus, de Deus. Então, Deus, ele tinha esse apreço pelaquele povo. Por quê? Porque ali foi uma nação escolhida de Deus. Então, o Senhor levanta Amós, para anunciar, o castigo que viria sobre aquele povo. Por quê? Porque eles vieram a pecar. E eles não estavam ali, em nenhum momento querendo se arrepender, Então Deus, ele é revelado como justo e santo. Glória a Deus, aleluias. Então o Senhor aqui, se anunciou aqui para aquele povo que ele iria visitar, todas as vossas injustiças, sobre vós. Então, irmãos, nada que nós façamos aqui nessa terra passa despercebido aos olhos do Senhor. É por isso que nós temos que ter esse cuidado de estar sempre em vigilância, em oração, buscando mais a santificação, para que nós não venhamos ter essas más práticas, Porque Deus, ele está com os olhos fitados sobre a nossa vida. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Então nós podemos até praticar algo errado dentro da nossa casa, enganando a nós mesmos, porque isso nós fazemos porque a gente quer enganar a nós mesmos. Porque nós temos que nos preocupar, não é com o que os outros vão falar a respeito da nossa vida. Não é o apontar do dedo das pessoas sobre nós, mas sim nós temos que preocupar com as nossas obras para com Deus. Se eu estou aqui, por exemplo, dentro da minha casa, entre 4 paredes, mas eu estou fazendo algo que não está agradando a Deus,
a ele é feito que é a justiça, e ele irá cobrar de mim. Eu posso até enganar as pessoas, os seres humanos, mas a Deus ninguém engana. Então nós não temos, né, porque se achar que às vezes as pessoas pensam, né, que eu vou fazer isso aqui, o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, o vizinho não está vendo. Mas você esqueceu que a pessoa principal vê todas as coisas, que é o nosso Deus, é o nosso Pai. Então Ele sim irá cobrar de cada um de nós as nossas obras. E que nós, muitas das vezes, o Senhor Ele levanta, né, esses profetas, como levantou Amós, levanta hoje homens e mulheres de Deus, para o quê? Para nos transmitir o recado, uma repreensão, um alerta, um aviso. Às vezes as pessoas chegam na igreja, aí o pastor começa a falar. Deus começa a falar através do que? Da boca do pastor. E Deus ali transmite o que? Um recado. Às vezes até para te chamar a atenção daquilo que você está praticando que não está agradando a Ele. E aí a pessoa começa a querer o que? A murmurar. Mas será quem já foi falar de minha vida para esse pastor? Aí você começa a olhar para um lado, olhar para outro. Às vezes vê até alguém que ali te conhece, aí você começa o quê? A querer julgar. Foi a irmã ali que foi contar a minha vida para o pastor, porque ela é a única aqui que me conhece. Mas não é assim não, irmãos. O Pai, Ele corrige quem Ele ama. Se Jesus usou aquele pastor ali, é porque Jesus, Ele te ama. Porque Deus, Ele te ama. E Ele não quer lhe perder. Então, Ele chama a repreensão para que a gente venha o quê? Se consertar diante dEle. Porque Ele é amor, mas Ele também é justiça. Não pensa nós, porque servimos a Deus, se fizemos algo errado, que não nos arrependemos, Deus Ele irá cobrar de nós. Porque pecado não tem tamanho. Ou que seja do tamanho da semente de mostarda, ou que seja do tamanho de uma melancia, ou que seja, por mais assim, que você pensa de ser assim, isso é uma besteira, isso aí não tem nada. Irmãos, não existe essa questão. Pecado é pecado. Então, se estamos praticando aquilo que não agrada ao Senhor, é pecado. Então, a justiça de Deus cairá sobre a nossa vida, o Senhor irá nos cobrar, se a pessoa não se consertar diante de Deus. Então, Deus, da mesma forma que usa o pastor dentro da igreja, dentro do ministério, ou um programa, um evento, para falar com você, para falar conosco, Deus também usou Amós aqui para falar com aquela nação, para transmitir aquele recado. E Deus usou o profeta Amós, né? Deus mandou um recado diretamente, né, para Israel e Judá. Vamos ler a palavra. Voltando aqui no versículo 3, 2. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Que nós venhamos nos consertar. Porque nada que nós fazemos aqui nessa terra, que seja injusto, né? O Senhor não vai deixar de cobrar, se nós não se arrepender a tempo. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Amém? Versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá?
Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito? Aqui nós vemos, irmãos, perguntas, né, que Deus, né, Ele nos faz. Irmãos, na nossa vida, tudo tem que ter o que? Um propósito. E esse propósito vem de quem? De Deus, né? Não somos nós que fazemos nossos planos. Fazemos os planos sim, né? Nós fazemos os nossos planos. Mas quem executa é Deus, né? Temos vontades, mas a vontade que prevalece na nossa vida é de Deus. Então aqui Deus, né? Ele fala, glória a Deus, aleluias, a respeito, né? Da comunhão daquele povo de Israel aqui com Ele. Por quê? Porque Deus é justiça. O caminho do Senhor tem que ser o que? Aqueles que andam no caminho do Senhor tem que ser o que? Reto, sincero, com retidão. Então, aqueles que não andam no caminho em que Deus Ele quer que nós andamos, vá ao contrário da vontade de Deus. Então, não tem como as coisas dar certo. Ou seja, não tem como a luz se unir com as trevas. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Não tem como nós estarmos no pecado, desagradando a Deus e querermos que Deus faça justiça na nossa vida. Porque Deus, Ele vê, conhece o nosso coração, conhece o nosso pensar. Então Deus fará justiça, mas aqueles que andam em comunhão com Ele, que se arrepende de suas falhas, de suas más práticas e anda aqui em comunhão com Ele. Então Deus usa Amós, irmãos, para anunciar o castigo que sobreviria sobre aquele povo de Israel. Por quê? Por causa da extrema corrupção, né? Por causa da cobiça, né? Daquele povo, do luxo, né? Então, isso chegou que à cabeça daquela nação, dessa nação. Então, o que que aconteceu? Eles deixaram, né? Esqueceram, né? Dos mais simples, ou seja, das pessoas, né? Dos deveres para com o próximo, para com as pessoas mais simples, para com aquelas pessoas que andavam, né, com eles. Então, teve muitas pessoas aqui, né, que as suas atitudes não agradaram a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, essas práticas, essas condutas, essas más condutas, começaram o quê? A cheirar mal as narinas do Senhor. E hoje, nesse mundo que nós estamos, não é diferente, irmãos. Os irmãos podem analisar comigo. Coisas absurdas nós temos visto acontecer. Práticas horrorosas entre pessoas nós temos visto acontecer. Comportamentos, leis absurdas têm sido aprovadas. E nós temos visto. Eu lembro que minha mãe sempre falava que quando fosse no fim dos tempos, ela sempre gostou de ler a palavra do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, ela se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Então ela lia a palavra do Senhor. Todos os dias ela gostava de ler a Bíblia. E ela sempre falava que quando fosse ao fim dos tempos, pessoas iriam ver coisas horrorosas, absurdas, que muitas não iriam suportar, porque eram horríveis demais. Não iam suportar. E não tem sido diferente. É o que está acontecendo. Nós vemos
mas nada nós podemos fazer, porque só quem pode fazer é Deus. Coisas que se nós falarmos, perdemos até o que é a nossa liberdade, porque as pessoas têm suas leis, que abraça situações que não convém, mas a justiça de Deus, ela não tarda. Deus, ele tem visto. E isso tudo que vem acontecendo, irmãos, está cheirando mal às narinas do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então o Senhor avisa para Israel, para aquela nação, que o castigo viria sobre eles através da boca, de Amós, seu profeta. Glória a Deus, aleluias. Então Deus, ele toma essa decisão. Glória a Deus, aleluias. Ele toma essa decisão, porque Deus, andava, em conjunta presença. Deus estava presente o tempo todo, ali no meio daquele povo, no meio de Israel. Era escolhido de Deus, Então Deus estava, cuidando, cuidando daquele povo, porque ele proveu, o alimento, ele proveu o calçado, ele proveu uma nuvem, durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Então aquele povo ali, aquela nação estava debaixo da mão poderosa do Senhor. Mas o que fez a separação entre esse povo e Deus? Nós vamos ver aqui na palavra. No versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, glória a Deus. Vou terminar aqui, amém? Para a gente voltar para a palavra. No versículo 10. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo surgirá e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como um pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, e no canto da liteira e na barra do leito. Ouvi e prostrai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados, e cairão por terra, e derribarei a sua casa de inverno com a casa de verão. E as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, glória a Deus. Aqui nós vemos, no versículo 3, eu gostaria de voltar. Está escrito:
Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como poderia Deus permanecer fiel a essa nação se eles estavam seguindo o caminho ao contrário da lei de Deus? Como poderia o Senhor permanecer cuidando, provendo, suprindo as necessidades daquele povo, se a ordem que Deus estava dando a eles estavam desviando da sua presença, da sua ordem, do seu caminho. Irmãos, se nós não acordarmos e vermos mesmo a realidade de que tudo está passando na nossa vida e não acordarmos para andar lado a lado com Deus, debaixo da presença do Senhor, fazendo o que realmente agrada a Deus, nós iremos perecer. Porque da mesma forma que Deus usou Amós como profeta dele naquela época, para acordar aquela nação transgressora, pecaminosa, desobediente, da mesma forma que o Senhor levantou Amós para falar sobre a sua ira, a sua justiça que cairia sobre aquele povo, Deus ele tem usado hoje homens e mulheres de Deus para enviar a palavra, para enviar o seu recado. Gente, desperta, porque Jesus está voltando. Vamos nos consertar. Não vamos afastar a presença de Deus de nós. Como assim, pastora? Através das nossas iniquidades, dos nossos pecados, nossos erros, das nossas falhas. Devemos fazer o que? Buscar agradar a Deus. Glória a Deus, aleluias. Vemos que Deus, nesse versículo 3, que Deus, usou o seu profeta, avisando que castigaria, aquelas pessoas, seus pecados, suas falhas, e que todos eles não iriam ficar impunes, Então, não é diferente no dia de hoje. Nós temos tem pregado a palavra, Deus tem usado homens de Deus, mulheres de Deus, nas igrejas, nas rádios, nas redes sociais. O Senhor tem tido esse amor imenso e misericordioso pela nossa vida, tentando nos alertar, tentando despertar a nação. Porque essa nação de hoje, meus irmãos, me desculpa eu falar, mas é a verdade. Essa nação de hoje está pior que a nação do passado. Se eles praticaram tantos pecados, tantas falhas, que chegou a provocar a ira de Deus sobre as suas vidas, imagine hoje. Está sendo até pior, que tudo aqui já cheira mal às narinas do Senhor. É por isso que muitas coisas têm acontecido, mas as pessoas não têm reconhecido, os seus pecados, porque muitas das vezes são provocados por eles mesmos. A natureza se revoltando contra a humanidade, porque por causa das práticas do homem. Irmãos, é hora de se consertar, é hora de se voltar mais para Deus, de buscar mais a presença de Deus, de estar mais na casa do Senhor, pedindo misericórdia para Deus, pela nossa vida, pela nossa família, porque o dia de hoje, esse momento aqui, nós sabemos, nós estamos vendo porque nós estamos sentindo, mas amanhã não nos pertence, amanhã só pertence a Deus, daqui meia hora só pertence a Deus,
Nós não temos o domínio sobre a nossa vida, quem tem é Deus. Então é por isso que nós temos que estar em constante oração, constante na presença de Deus, pedindo misericórdia. Glória a Deus, aleluias. Porque aqui no meio dessa nação escolhida por Deus, alguns, aleluias, glórias a Deus, que permaneceram firmes, o Senhor livrou. Mas outros que se contaminaram, outros que se caíram nas transgressões, nos pecados, na corrupção, né? Esse não foi livre. Foi feita a justiça de Deus. Deus fez a justiça. Glória a Deus, aleluias. Aí Deus, né? Deus tem feito até hoje, né? Deus ele tem feito, Deus ele tem tido, né? Essa misericórdia, assim, tremenda, né? Que a palavra quase nem sai, porque a gente até engasga, porque o amor de Deus é imenso pela nossa vida. E só um cego que não vê, né? Nós temos que reconhecer mais esse Deus. Nós temos que ter mais gratidão a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluias. Porque Deus, ele é amor, né? Deus, ele é justiça. Deus, ele é fiel. E quando ele diz aqui no versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Não, né, irmãos? A não ser que a mesma, né, tenha um propósito comum entre ambas as partes. Ou seja, se você fizer aquilo que agrada ao Senhor Jesus Cristo, né, aí sim o Senhor poderá estar o quê? Cuidando de ti, colocando a mão poderosa sobre a sua vida, sobre a sua família. Por quê? Porque você tem tido esse temor, você tem buscado, você tem procurado andar nos caminhos do Senhor, você tem louvado, engrandecido o nome do nosso Deus, você tem reconhecido que Deus, ele é tudo na sua vida. Então você está andando na direção correta com Deus. Então aí sim, né, Deus estará o quê? Na sua mesma direção. Você está na mesma direção que Deus, ele quer que você esteja. Amém? Mas se você não está fazendo o que agrada a Deus, não tem, irmãos, não tem como andar dois juntos. Não tem. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então não tem como o Senhor, né, permanecer com a mão sobre a sua vida. Às vezes a gente fala, né? A gente sente, irmãos, porque eu sinto, eu tenho família, eu tenho familiares que ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo. E eu sinto, né? Porque nós estamos aqui buscando a santificação a cada dia, através da palavra, buscando estar fazendo, né, a vontade de Deus, mas não é fácil, porque nós temos família, nós temos familiares que ainda não reconheceu o Senhor como teu Salvador. O que cabe a nós? Orar, pregar a gente já faz, a gente prega, a gente fala, muitos se irritam, porque não é fácil, né? Muitos se irritam, eu digo porque eu tenho familiares que às vezes até diz na minha cara que não gosta, né? Não gosta do crente, mas eu não ligo não, irmãos, eu continuo pregando, vou continuar falando do amor de Jesus aonde eu chegar, ou que aceite, ou que não aceite, ou que queira, ou que não queira, mas a minha parte eu estou fazendo, é falar do amor de Jesus onde eu tiver oportunidade. Eu vou falar sim, porque eu sei que isso é obra do inimigo, querendo impedir, né, da obra do Senhor ser feita. Mas eu digo a ele levanta, mas levanta para cair, porque o Deus que eu sirvo é maior. E a minha casa servirá ao Senhor. Em nome de Jesus.
e a sua casa servirá ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Apenas faça a vontade de Deus. Continue, busque andar lado a lado com o Senhor. Busca fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus ele estará com a mão poderosa sobre a sua vida. Nós vemos, irmãos, aqui na palavra que Deus, né, tinha escolhido aquela nação, né, de Israel. Deus ele tinha um cuidado especial, né, aqui sobre essa nação. O Senhor cuidava, né, desse povo, né? A presença do Senhor estava ali presente. Eles estavam aqui andando lado a lado com Deus. Estavam os dois juntos em uma comunhão. Mas a partir do momento que eles se afastaram da presença de Deus, Deus também se afastou. Então foi preciso e necessário que a justiça de Deus se cumprisse, né, sobre a vida deles. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Aí quando ele fala aqui, tocar-se-á, versículo 6, tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito? Ou seja, irmãos, aqui Deus, ele alerta a nação através do que? Dos profetas, dos homens, mulheres de Deus que o Senhor tem levantado, né, para falar a respeito, né, sobre as iniquidades, as práticas erradas, os pecados, né. Então aqui, né, o Senhor ele faz um alerta. Tocar-se-á na cidade, tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá, porque a buzina, meus irmãos, naquela época, né, essa buzina era a trombeta que era tocada, né, ela significava um aviso muito importante, que algo muito importante tinha acontecido ou que iria acontecer. Então, quando aquele povo ouvia o tocar dessa buzina, já ficava todos alertas, já com medo, já apreensivo, sem saber se aquele tocar era de paz, ou sem saber se aquele tocar era um tocar de medo, de alguma aflição, alguma afronta, né? Então eles ficavam com medo. Então Deus ele compara, né, aqui, né, que será, né, tocar-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Glória a Deus, aleluia. Então Deus tem usado, é o que? Para que o povo venha o que? Despertar, para que o povo venha o que? Acordar. Acorda, igreja, não durmas, desperta. É o momento de despertar, irmãos. Nós não temos mais tempo de ficar brincando, nós não temos mais tempo de ficar dormindo. A todo momento nós temos que estar em constante oração, vigilância, estar buscando renovo, buscando aliança renovada, uma posição na presença de Deus, porque Deus ele tem tido, né, essa misericórdia, né? Por quê? Porque ele tem usado, tem levantado profetas, tem mostrado, né, tem repreendido, né? Porque o pai, nós como pais, o que é o nosso dever para com nossos filhos? Nós fazemos o que se ele estiver no caminho errado? Nós chamamos a sua atenção, nós o repreendemos para que ele volte para o caminho correto. E é isso que Deus ele tem feito na nossa vida. Ele tem usado profetas, servos seus, para nos repreender, para nos mostrar o caminho correto que nós devemos andar. Ou nos voltar para o caminho certo, porque nós temos mente, consciência de tudo que é errado, né? Porque hoje em dia não tem mais as pessoas que não conhecem a palavra, que não têm ouvido a palavra de Deus. Porque ouve a palavra do Senhor, a palavra está sendo pregada em todos os lugares, né? Em todos os cantos desse mundo a palavra tem sido pregada. Então,
conhecemos o que é certo e o que é errado. Então Deus usa para que nós voltemos, né, ao caminho certo, ao caminho correto. Amém? Glória a Deus. Então que nós venhamos, né, ter nesse cuidado de estar na presença de Deus, de estar tendo esse temor, né, de pregar a palavra, de levar a palavra. Irmãos, não tenha medo de falar, de pregar a palavra de Deus, não. Fala a verdade, porque Deus está atrás de verdadeiros adoradores, aquele que os adora em espírito e em verdade. Às vezes você tem algo, um recado, Deus manda, e você fica com aquele receio, com medo da atitude daquela pessoa. Não se preocupe, porque se Deus dá, é porque Ele sabe que você tem capacidade de transmitir. Então não deixa de transmitir esse recado, porque a partir do momento que Deus ele te levanta para levar a palavra ou para transmitir um recado, glória a Deus, aleluia, se você não fizer, Deus irá cobrar de você. Então aquela pessoa permanecerá praticando aquilo de errado, inocente, porque ela não recebeu aquela correção que Deus usou você para transmitir àquela pessoa. Mas se você fizer aquilo que Deus ele te manda, e você transmite o recado e aquela pessoa recebe, se ela continuar no erro, então ela pagará com suas obras com Deus. Então não será mais cobrado de você. Então não tenha medo de pregar a palavra, não tenha medo de transmitir aquilo que Deus ele quer que você faça. Glória a Deus, aleluia. A capacitação não vem do homem, vem de Deus. Deus escolhe, né? E Deus é quem capacita. Amém? Aleluias, glória a Deus. Aí quando, irmãos, Israel se afastou da direção de Deus, né? Da lei do Senhor, abriu mão, né? Abriu mão por quê? Porque continuaram pecando, continuaram fazendo aquilo que era de errado, então eles abriram mão daquele cuidado que Deus ele tinha, da proteção do Senhor, né? Abriram mão dos privilégios, né, de ter Deus ali presente diante deles, cuidando, provendo, né? Então, aquele privilégio que se acabou. Irmãos, meus irmãos, a melhor coisa desse mundo é viver a vontade de Deus. A melhor coisa desse mundo é viver a vontade de Deus. É permanecer perseverante, fiel, confiante em Deus, buscando fazer a vontade do Pai. Porque maior será, né? Maior será, glória a Deus, aleluia, a recompensa. Porque nós fazemos para um Deus vivo. Nós fazemos, né? Para Deus, que Deus, ele vê todas as coisas. Não que nós fazemos porque nós queremos algo, não. Nós temos que fazer porque é o nosso dever como servo do Senhor, levar a palavra. Mas enquanto você faz, leva a palavra, você tem o que? Essa intimidade com Deus. Você tem o que? Essa aliança com o Senhor. Então nós somos o que? Transformado, mudado, né? Então a recompensa melhor não há do que servir a Deus. Mas que nós venhamos fazer isso com sinceridade, com retidão, com amor no coração. Que nós venhamos ser mais amoroso um com o outro, com o próximo, levando essa palavra, falando do amor de Jesus. Se a pessoa não quer ouvir, não se preocupe, faça a sua parte. Leva a palavra do Senhor, prega, glória a Deus, aleluias. Não precisa se contender com ninguém. Faça somente a sua parte, porque a de Deus ele faz. Glória a Deus, aleluias. E aqui, irmãos, não tem ninguém que nos impeça de fazer a vontade de Deus, a não ser Ele. Amém? Porque quando Deus ele te chama, é porque Ele te capacita. E já te capacitou. Amém? Porque, glória a Deus, aleluia, a direção nós temos na nossa mão, que é o quê? A palavra de Deus. Que é o próprio Deus aqui falando conosco.
mostrando, né, os caminhos certos, o caminho correto. As palavras estão aqui, está tudo aqui. Não tem que se preocupar, eu não sei falar, sabe? Você tem um dom da fala, você tem um ouvido, você tem os olhos, entendeu? Tem as mãos, você está perfeito. Então, por que não falar do amor de Jesus? Porque eu vejo pessoas aí que eram para estar o quê? Sofrendo, chorando. Pessoas que gente, é assim, você fica impressionada. E aquilo ali não impede da pessoa estar o quê? Pregando a palavra de Deus. Como eu vi uma música uma vez, um cadeirante, ele cantando, né? Falando que ele tinha sido abandonado pela mãe, né? Então, ele cantando esse louvor como um testemunho, né? E ele o quê? Ele entregou a vida dele para o Senhor Jesus Cristo. Então, ali nós vemos que há havia, né, essa dificuldade, né, que ele poderia ter colocado ali, só que não. Ele escolheu o melhor. Ele escolheu o quê? Colocar o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. E não deixou que aquilo ali impedisse ele de louvar o Senhor, de pregar a palavra de Deus. E nós estamos aqui bem, com nossos membros, com boca, falando, ouvindo, vendo. Estamos o quê? Estacionado, parado, dando desculpa, inventando desculpa. Para, meus irmãos, não venhamos fazer isso. O Senhor estava vendo todas as coisas. Que nós não venhamos atrair a ira do Senhor para a nossa vida. Ao contrário, que nós venhamos atrair a atenção do Senhor para a nossa o quê? Para a nossa salvação. Para que nós venhamos ter o quê? Amor ao próximo. Nós venhamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Fazendo o que é a vontade de Deus. Pegando a palavra, ajudando, fazendo a obra do Senhor. Amém? Porque assim o Senhor, Ele nos enviou. Deus nos escolheu para fazer a vontade de Deus. Irmãos, a seara está grande. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ou seja, a nação é enorme, mas poucos são aqueles que querem servir o Senhor em espírito e em verdade e levar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias. É difícil, mas você serve a Deus que é vivo, que está o tempo todo aqui te ensinando, falando, né? Então, que nós não venhamos colocar, nem arrumar desculpa para fazer a vontade de Deus. Porque, irmão, você faz a obra, você lê um versículo, grava um áudio, manda para alguém, você vê nos aplicativos, tem a Bíblia, pega uma mensagem ali, envia, evangeliza também através da palavra, dessa forma. Gosta de louvar, louva um hino, escolhe um louvor, louva ali, envia para uma pessoa, porque o louvor ele liberta também, o louvor ele salva. Então, vamos, né, vamos pegar as chaves que o Senhor colocou nas nossas mãos. Vamos pegar aquilo que nós temos, né, nas nossas mãos e vamos fazer a obra, porque acontece. Quando você quer, quando você persevera, quando você quer mesmo realmente, quando você tem amor ao próximo, quando você tem esse temor a Deus, você faz a obra do Senhor, sem olhar para a dificuldade. Amém? Que nós não venhamos, né, fazer nada que venha atrair, né, a justiça de Deus sobre a nossa vida. Porque Deus, Ele cobra de cada um conforme as suas obras. Ou que sejam boas, ou que sejam ruins. Nada aqui nessa terra, nada na nossa vida passa despercebido aos olhos de Deus. E Deus, Ele nos chamou. Deus, Ele nos escolheu para fazer a obra dEle. Então, vamos fazer. Enquanto há fôlego de vida, enquanto Deus nos dá fôlego de vida, vamos fazer. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai, te entrego, Senhor,
essa palavra, essa ministração nas tuas mãos. Que nós venhamos guardar aqui, meu Deus, na tábua do nosso coração, para a nossa edificação, para o nosso renovo, para a nossa salvação. Jesus, eu te entrego cada pessoa aqui, meu Pai, em tuas mãos, e que elas venham ser libertas, curadas, convertidas para a honra e glória do teu nome. Obrigada, meu Deus, por essa palavra, por falar conosco nessa noite. Desde já, ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama e eu também.